Como organizar as sessões do atendimento clínico infantil? Então, hoje eu quero trazer para você algumas considerações importantes para você começar a organizar da melhor forma os seus casos, os dados, as informações. Porque quando fica desorganizado, as informações ficam soltas e você não consegue de fato ter um bom acompanhamento ali do teu paciente, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por que essa organização é importante? A gente precisa entender que quando a gente está atendendo um paciente, a gente tem ali, claro, a gente tem a organização da própria sessão, né? Do que a gente precisa se atentar, organizar nesse planejamento, mas também a gente tem a organização de documentos. Ali, quando a gente atende um paciente, a gente tem contrato, a gente tem relatório, a gente tem atividades, talvez instrumentos que você aplicou. Isso precisa ser organizado em algum lugar. Aí a gente entra em várias possibilidades de organização. Você pode organizar em pastas suspensas, você pode organizar de maneira online. Então hoje existem vários aplicativos, sites de psicólogos, tem também para psicopedagogos, que você pode fazer essa organização de maneira virtual no próprio site, que você paga um valor ali mensal, ou você pode organizar no teu computador em pastas, ou você pode organizar no Drive. Então uma forma que eu gosto é, cada paciente tem um Drive, e aí dentro do Drive eu tenho um documento, por exemplo, com dados relevantes da anamnese, o meu planejamento de sessão eu deixo ali, se tem alguma informação relevante eu coloco ali, então tudo do meu paciente está ali. E quando é atividades, alguma coisa no papel, tem uma pasta para cada paciente que precisa ficar arquivado, porque igual eu mencionei, a gente tem ali documentos que você tem que cuidar com cautela e com segurança. Então, por isso que tem que ter essa organização e não ficar espalhado, não é qualquer pessoa que pode ter acesso, até porque é algo sigiloso, seu, tá? Então, tem que ser guardado com segurança. E quando você tem essa organização, fica melhor organizado, você sabe onde estão essas informações caso você precise. E aí a gente entra na organização das sessões, que também é importante. Você não pode chegar para a sessão e pensar assim, nossa, deixa eu receber meu paciente e vou ver o que eu vou fazer com ele, de maneira intuitiva. Não, isso não se sustenta, não é assim que funciona. Tem que ter uma organização, um planejamento. Da mesma forma que eu falei para você, você pode fazer isso via no papel, ter um papel ali organizado, as informações que você precisa, sessão para sessão, um caderno, ou você pode fazer no seu computador, no iPad, enfim, da melhor forma com que você se organize melhor e se adapte melhor, tá? Eu já comecei, quando eu iniciei eu fazia no papel e depois eu fui migrando para o digital para ficar melhor organizado para mim. Então, ali no planejamento da tua sessão, o que é importante, né, você pensar ali durante a sessão específica, que dados que você precisa. Então, independente se for digital ou papel, que informações você precisa? Então, a data do atendimento, tá? O objetivo da sessão, qual que vai ser o objetivo? Lembra que eu falei para você que não tem como você esperar a criança chegar e falar assim, deixa eu ver aqui que demanda que a criança vai me trazer, para eu pensar no objetivo da minha sessão? Não tem como, você tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo da sua sessão? Se é num processo de intervenção, você já fez a avaliação. Então, você sabe qual a necessidade do seu paciente. Você tendo esse olhar para esses prejuízos dessa criança, você vai levar para o plano de intervenção e pensar nos objetivos, nas habilidades que você vai intervir sessão por sessão. E aí depois do objetivo eu gosto de ter o espaço de recursos. Então que instrumentos, recursos, atividades eu vou usar a fim de focar no meu objetivo, para estimular aquilo que eu preciso, intervir no que eu preciso, desenvolver o que eu preciso. Isso te ajuda a fazer a escolha, né? Organizar ali os recursos antes. Então você otimiza seu tempo. Então, antes da sessão eu já sei que eu vou usar o jogo XYZ. Então deixa eu deixar o jogo perto aqui para ficar de fácil acesso quando eu estiver aqui com o meu paciente. Eu vou precisar fazer uma atividade, então eu já organizo previamente
a elaboração dessa atividade, tá? E aí no final da sessão, ali você vai escrever na parte de observações como foi a tua sessão. Então, a proposta da sessão hoje foi fazer uma dinâmica, mas você percebeu que a criança não estava atenta, que ela estava muito dispersa, que ela não quis participar. Você percebeu que a criança estava com algum ponto importante que te levantou durante a sessão. Então você tem que fazer essas observações pós-sessão, até para você ver se o teu paciente está evoluindo, para você talvez pensar que você tenha que rever algum ponto, que você talvez está tendo dificuldade em fazer essa criança evoluir. Então, por isso que fazer essas anotações pós-sessão é importante para você se atentar à evolução e também ver como que a criança está se adequando às atividades, às propostas que você está trazendo. Talvez você está percebendo que a criança não está tão engajada e você vai ter que trazer algo que motive mais a criança para aquele processo de aprendizagem dela, tá? Talvez você fale assim, Bianca, eu não consigo fazer essas anotações pós-sessão, por conta talvez do tempo, mas o que eu te oriento faça no dia, porque talvez se você deixar para a semana que vem anotar sobre um atendimento que você fez semana passada, você não vai lembrar de algumas informações importantes. Então, se você não conseguir fazer pós-sessão, no final do dia, senta, tira um tempo para você fazer as anotações, ou online ou no papel, dos dados ali relevantes da sua sessão. E mesmo que eu traga aqui para você que é importante fazer esse planejamento, não é que você precisa seguir à risca o que você planejou. Não, terapeuta infantil sempre tem que ter flexibilidade em talvez pensar em um plano B, C, D. Então talvez aquilo que você planejou você não vai conseguir fazer, porque talvez a criança chegou com uma outra demanda, ou a criança não quis fazer aquilo que você trouxe, e aí você vai ter que ter flexibilidade para pensar em outras possibilidades na sessão. Mas esse planejamento é para te dar esse norte, para te direcionar, para você se sentir mais segura e otimizar seu tempo durante as sessões. Bom, então agora você já entendeu como que você pode melhorar a tua organização, não só de armazenamento desses materiais, documentos que você tem aí no teu espaço de atendimento, mas também na organização da sua sessão, tá? Espero que tenha feito sentido para você, me conta aqui nos comentários e a gente vê no nosso próximo Papo de Carreira. Um beijo e até lá!